Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 até o 19. Vai ser uma leitura bem extensa. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 até o 19. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículos 1 até o 19. Quem achou, diga eu. O som tá bom para vocês? Tá chegando bem aí nos seus ouvidos? Tá bom aí, Léo? Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. O nome Eucana quer dizer Deus possui, só a título de conhecimento. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, Ana no hebraico quer dizer cheia da graça, e o nome da outra é Penina, Penina no hebraico quer dizer coral. E isso lembra você do quê? É isso aí. Todo mundo tem uma coralzinha na vida, né? O nome da outra era Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a santificar ao Senhor, ou a sacrificar ao Senhor, melhor dizendo, dos exércitos em Siló. Siló quer dizer, no hebraico quer dizer descanso. E estava ali o sacerdote do Senhor, os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 4: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7: e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana, e assim fazia, estou perdido aqui, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, diga voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, ou seja, para a tua serva, deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre ele não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E
levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, ou seja, teve relação sexual com ela. E o Senhor se lembrou dela. Estenda sua mão para cá, por favor. Me abençoe com uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero receber esta oração que os teus filhos estão impetrando sobre a minha vida, Pai. Que este culto nessa noite seja um culto memorável. Que este seja um culto, Senhor, de transformação de mentalidades. Que esse seja um culto de renovação de forças. Que esse seja um culto onde a manifestação do teu poder seja uma realidade no nosso meio. Nós queremos receber a tua bênção, nós queremos receber a tua palavra, nós queremos ser ministrados por aquilo que o céu quer liberar sobre nós. Senhor, que a minha limitação, a minha humanidade não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer liberar sobre esta igreja nesta noite. Nós nos colocamos, Senhor, debaixo dos teus cuidados, porque nós cremos no teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem dessa noite é identidade inabalável. No 3 eu preciso que as mulheres repitam para mim. No 3, identidade inabalável. Amém? Posso contar com vocês? 1, 2, 3. Os homens agora. 1, 2, 3. Todos agora. 1, 2, 3. Identidade inabalável. Pastor, o que é identidade? Identidade é aquilo que você é. Identidade é aquilo que você é. Aquilo que você é influencia naquilo que você faz. Mas nem sempre aquilo que você faz revela quem você é. Porque o ser humano tem poder de estereotizar aquilo que na verdade ele não é, não está sentindo. Então, identidade inabalável. O que é inabalável? Inabalável, eu anotei aqui. Inabalável é aquilo ou é aquele que é bem definido. É uma pessoa bem definida. Inabalável é uma pessoa enraizada ou enraizada. Inabalável é uma pessoa inquebrável. Ela até trinca, né? Às vezes a gente brinca, ó, tu me quebra. Não, irmão, crente não quebra, só trinca, de vez em quando. Inabalável quer dizer seguro. Inabalável quer dizer imutável, não muda. Às vezes a gente ouve, o fulano mudou depois que ele ficou rico. Não, ele não mudou, ele se revelou. O fulano agora, a fulana mudou demais. Eu brinco com as pessoas assim quando eu ligo, né? Eu digo, tu não é mais o mesmo, né? Só brinco, porque na verdade, irmãos, a gente não muda, a gente se revela. A circunstância, ela não revela o ladrão, ela não faz o ladrão, ela só revela o ladrão. E pastor, como é que eu faço para construir uma identidade inabalável? Está aqui nesse texto, nesses 19 versículos que eu acabei de ler. Para que nós possamos construir uma identidade inabalável, a palavrinha-chave é confiança. Diga comigo, confiança. Mais uma vez. Só mais uma vez. É aquilo que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não, ou seja, é inabalável, que não se abala, mas permanece para sempre. Vem a luta, vem a Covid, vem a doença, vem o desafio, a gente dá uma bambeada, a gente dá uma tonteada, segura para não cair, mas permanece firme, não se abala. Então nessa noite, receba essa palavra no seu coração, abra sua mente, abra o seu coração. Nesses 40 minutos que eu quero estar liberando essa palavra para o seu coração, a sua vida será transformada. Obrigado pelo seu amém tão caloroso. Nesses 40 minutos de ministração, quero liberar muita coisa para a sua vida, muita chave para a sua vida. Você vai construir uma identidade inabalável. Nada vai mudar você, nada vai te embriagar e nada vai te travar, em nome de Jesus.
porque você saberá quem você é. Então abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 2. Vou dar bastante trabalhinho hoje para você. Você vai hoje, esfolhar bastante a Bíblia. Se você tiver uma caneta, eu sempre carrego no meio da minha Bíblia um miolo de caneta e uma reguinha. E alguns textos eu fico grifando, que são textos que comunicam coisas diretivas ao meu coração. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, diz assim: ou seja, eu vou estar falando aqui sobre coisas que tentam desconstruir a sua identidade. Você vai identificar algumas coisas que tentam desconstruir a sua identidade, tentam alterar quem você é. E a primeira coisa que tenta desconstruir a sua identidade está no versículo 2, quando diz assim: e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Primeira coisa que tenta desconstruir a nossa identidade é a sensação de esterilidade, a sensação de improdutividade, a sensação que a nossa vida está parada enquanto a de outros está andando, a sensação em que nós estamos estagnados enquanto outros estão tomando posse. Então olha só, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então a sensação de improdutividade ao ver pessoas desfrutando daquilo que você gostaria de ter, mas não tem. E o pior de tudo, essa sensação ainda piora quando você vê pessoas tendo coisas e não valorizando coisas que você gostaria de ter, e você pensa: se eu tivesse, eu estaria valorizando. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então Ana não era a única estéril da Bíblia. Sara também era estéril, Raquel também era estéril, Rebeca também era estéril, Isabel também era estéril. Ou seja, Ana não era a única mulher da Bíblia que tinha problema, e você não é a única pessoa do planeta que tem problema. Quantos aqui já ouviram a expressão Deus dá asa para quem não sabe voar? Levanta a mão. Não coça a orelha, irmão, por favor, dá uma agitada no braço, diga: eu já ouvi. Deus dá asa para quem não sabe voar. Isso é bíblico? É claro que não é, irmão. Nós estamos chamando Deus de bobão. Deus dá coisas para pessoas sabendo que essas pessoas não merecem ou não validarão essas coisas. Isso não é verdade. Deus dá asa para todo mundo. Amém? Você também tem asas. A questão é que antes de Deus dar asa para a borboleta, Ele coloca a borboleta na crisálida. Pastor, o que é crisálida? É um invólucro onde a borboleta constrói. Deus ainda nem constrói aquilo que vai te sufocar e que vai te deixar em lockdown, separadinho de todo mundo. Deus ainda faz você trabalhar para isso. A borboleta constrói, a lagarta, ela constrói um invólucro, entra de resinha ali e fica ali pacientemente esperando o momento de maturação para que as suas asas sejam criadas e fortalecidas. E não adianta querer tirar a borboleta dali antes do tempo, porque você vai fazer com que ela não voe, porque ela não está com as asas fortes o suficiente. Há um tempo de preparação. É dessa palavra crisálida que vem a palavra crise. Então, irmão, toda crise que Deus permite que chegue até nós, e nenhuma crise saiu fora do controle de Deus, tudo faz parte do propósito permissivo ou diretivo de Deus. Então quando Deus permite que uma crise venha ao nosso encontro, irmãos, não é para nos matar, é para nos transformar. É porque se isso não houvesse a crisálida, a lagarta viveria se arrastando a vida inteira. E Deus não criou a lagarta para se arrastar, Deus criou a lagarta para voar. Deus não criou a lagarta para ser lagarta, Deus criou a lagarta para ser borboleta. Quem está me entendendo? Quem aqui, além de mim, está com algum tipo de crise? Levanta a mão, por favor. É nós. Hashtag tamo junto. Não vastremos uma linha, irmão. Estamos tudo em crise. Estamos tudo na crisálida, num processo de maturação para nós sair do chão e virar borboleta. Então, irmão, Deus não é que Deus dá asa para quem não sabe voar. É que para algumas pessoas Ele tem que colocar lá na crisálida para que Ele crie essas asas e fortaleça. Amém?
Então, queridos, nós costumamos nos irritar com pessoas que têm aquilo que nós não temos e não dão valor. Costumamos nos irritar. Então veja só, a segunda coisa que tenta desconstruir a nossa identidade inabalável, está lá no versículo 6, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, diz assim: porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O que causou a esterilidade de Ana? Fala para mim. Quem? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus, foi o Senhor. O Senhor havia cerrado a madre da Ana. Então, querido, uma coisa que tenta desconstruir a nossa identidade inabalável é nós não entendermos o processo de Deus. Porque a gente atribui a Deus o nosso sucesso, mas atribui ao diabo o nosso processo. Nós atribuímos a Deus o nosso sucesso, mas atribuímos ao diabo o nosso processo. E isso não é verdade. Então, se ainda, irmãos, atribuímos a Deus o nosso sucesso e ao diabo o nosso processo, nossa identidade ainda está desconstruída. Nós ainda estamos fazendo parte da geração mimizenta. Nós ainda estamos fazendo parte da geração hedonista. Pastor, o que é uma geração hedonista? É uma geração que busca o prazer a qualquer preço. É uma geração que sacrifica valores e princípios para desfrutar do prazer imediato e circunstancial. Se nós agimos dessa forma, nós ainda fazemos parte de uma geração hedonista e de uma geração triunfalista. Pastor, o que é uma geração triunfalista? É uma geração que está preparada para receber, mas não está preparada para perder. Enquanto a vida está tudo certo, enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, está tudo certo. Deus é bom, Deus na minha vida é o Paulinho Gogó, é só vitória, é só vitória. Mas não é uma geração, irmão, com resiliência, não é uma geração invocada para viver cada momento da sua vida, como Paulo disse: eu sei estar abatido, mas eu também sei estar em vitória. Eu sei comer filé mignon e filé nenhum. Eu sei comer macarronada e macarrão nada. Eu sei estar forte e sei estar fraco, porque eu sei que quando eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga comigo: identidade. Não, povo de Deus, vamos lá, identidade inabalável. Querido, terceira coisa que tenta desconstruir nossa identidade inabalável, está no versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Uma coisa que tenta desconstruir nossa identidade é nós absorvermos provocações de pessoas que veem todo mundo como suas rivais, como seu rival. Como é que está a sua vida? Você é a esponja de Deus, que absorve tudo? Se uma pessoa chegar perto de você: ai, eu senti uma coisa tão ruim nessa pessoa, fiquei até meio tonto. Que isso, irmão? Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus, irmão? Pastor, eu saí meio carregado. Então vai na Universal, irmão, na sessão do descarrego. Conheça a verdade sobre você, e esta verdade sobre você libertará você de você. E a Bíblia diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres de vocês. Porque Jesus estava falando para os judeus que acreditavam nele. João 8,31. Acreditavam nele, mas não eram libertos de si mesmos, pelo conhecimento da verdade. Então, olha só, versículo 6, me acompanhe na sua Bíblia aí. E a sua rival excessivamente a provocava. Como é que você tem lidado com as provocações? As provocações de pessoas que transformam os outros em seus rivais tentam desconstruir a nossa identidade inabalável. O diabo sabe exatamente aquilo que te irrita. O diabo sabe exatamente aquilo que te irrita. Pastor, como é que eu lido com isso? Você precisa saber também, irmão, o que mexe com as tuas emoções. Você precisa se conhecer.
Dê um mergulho dentro de você e descubra quem você é. Descubra o seu limite, descubra aquilo que te irrita, descubra aquilo que te deixa inseguro, descubra aquilo que te deixa com medo, descubra aquilo que te desestabiliza. Senão você vai ter uma identidade desconstruída. Número 2, sintomas de uma identidade desconstruída. Pastor, como é que eu descubro se eu não tenho, que eu tenho uma identidade abalável? Uma identidade descompensada, uma identidade desconstruída. 1 Samuel capítulo 1 versículo 7. 1 Samuel capítulo 1 versículo 7 diz: a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma identidade descompensada, desconstruída, abalável? É quando você perde o apetite por qualquer coisa rouba o seu apetite, e qualquer coisa leva você a um choro compulsivo. A Bíblia diz em Mateus 5, bem-aventurados que choram, mas perceba aquilo que está fazendo você chorar. Jesus também chorou, amém? Jesus também chorou, amém? Mas Jesus nunca chorou por perdas suas. Jesus chorava pelas perdas dos outros. Jesus chorava pela morte dos outros. Jesus nunca chorou por causa própria. Então, uma pessoa que ela tem uma identidade abalável, uma pessoa que tem uma identidade instável, é uma pessoa que qualquer coisa tira a fome dela. E quando eu falo de fome, é tanto físico quanto espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, comeu e repartiu. Jesus sabia que ia ser traído ou não sabia? Fala para mim, igreja, pelo amor de Deus. Sabia ou não sabia? Isso tirou o apetite dele? Não tirou, porque Jesus sabia por que ele veio. Jesus sabia para que ele veio. Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia que ele não podia alterar quem Judas era. Judas nasceu para ser Judas. Não tente mudar os outros, irmão. Não tente mudar a ação dos outros. Tente mudar a sua reação perante a ação dos outros. Aí então você vai ter uma identidade inabalável. Quantos querem nessa noite? Quantos desejam nessa noite? Uma identidade inabalável. Aí você vai perder o medo do corona. Você vai perder o medo de ter corolla. Você vai perder o medo do coronel. Você vai perder o medo de tudo. Vai perder o medo, irmão. Você vai cair dentro. Você vai ter uma fé brutal. Você vai ter uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Então, identidade desconstruída acha razão ou desculpa para o choro descompensado e a perda do apetite. Querido, a ação dos outros ainda altera o seu estado emocional? Aquilo que te falam ainda altera o teu estado emocional? Se isso acontece, me desculpa, você nunca terá uma identidade inabalável. Deus estava submetendo Ana a um processo, porque Ana havia pedido para Deus um filho, e Deus não queria dar para Ana um filho, Deus queria dar para Ana o filho. Ana, a princípio, estava desejando um filho para ela, e Deus queria dar a Ana um filho que seria dele. Você sabe por que nós pedimos e não recebemos? Porque a gente quer para nós. A hora que você começar a pedir para Deus, pode ter certeza, Deus vai entrar com providência. Começa a pedir um carro para Deus, para ser de Deus. Começa a pedir uma casa para ser de Deus. Começa a pedir dinheiro para Deus usar, para você ver o que vai acontecer. Amém? Amém? Aleluia, saiu um amém aí forte. Oh Jesus, obrigado. Vamos lá. Outra coisa, outro sintoma de uma identidade abalável, descompensada, está no versículo 8. E eu coloquei um subtítulo aqui de obsessão. Versículo 8 diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele estava dizendo: você ainda não tem filho, mas você tem marido. Desfrute desse marido.
Faça esse marido feliz. Mas eu quero um filho. Primeiro faça o filho de Deus feliz. O sintoma de uma identidade, irmãos, abalada, de uma identidade descompensada, de uma identidade desestabilizada, é uma obsessão. Pastor, o que é obsessão? É quando você foca tanto naquilo que você quer e ainda não tem, que acaba não vendo e valorizando aquilo que você tem e não desfruta. Tem um Fusca, irmão? Desfruta do Fusca. Quando acordar de manhã, expulsa o Satanás do carburador, faz pegar no tranco, vai para o serviço e diz: Deus, eu te agradeço por esse Fusca, mas eu nasci para o Fusion. Você tem um Uno, irmão, ora a Deus dentro da caixa de fósforo, diz: Deus, eu te agradeço por essa caixinha de fósforo, mas eu nasci para o Corolla, eu nasci para o Honda Civic, eu nasci para o BMW. Ninguém disse amém. Então continua com o Fusca, está tudo certo. Levanta amanhã lá, de manhã na sua casa, olha para a sua casinha de aluguel e diz: Deus, eu te agradeço, porque não está chovendo na minha cabeça, mas eu nasci para a minha casa própria. Tem marido que às vezes não honra, não valoriza a mulher e depois que separa vira obsessivo. E tem esposa que é a mesma coisa. Tem pessoa que enquanto tem na mão não valoriza, não honra, não desfruta, e depois que perde vira obsessivo. Não é porque quer ter, é que ele não quer que os outros tenham. Sabe o que é isso? Personalidade descompensada. Deixar a obsessão pelo que você não tem e quer ter, roubar a gratidão e o prazer pelo que você já tem, e isso é sintoma. Se você é assim, se você é obsessivo. Hoje eu falei com alguém aqui na igreja. Falei com alguém, e esse alguém me mostrou um comentário de alguém que já teve, sobre o comentário de uma outra pessoa do sexo oposto. E ela mostrou, essa pessoa, né, me mostrou: pastor, olha aqui. E eu disse: como é que você sabe? É que eu fiz um negócio, um fake, para poder rastrear. Tem uma palavra, é hackear, stalkear, uma palavra bonita. Eu estou stalkeando. Irmão, pelo amor de Deus, você não merece isso. Isto é obsessão. Isto está abalando a sua identidade. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para se honrar, você nasceu para se amar, você merece ser feliz. Para de tomar veneno achando que os outros vão morrerem, porque você nasceu para você ser feliz. Liberte-se, liberte os outros de você, dessa obsessão. Permita que os seus filhos façam suas escolhas. Permita que os seus filhos abandonem você. Sofra, mas não viva de forma obsessiva. Pelo amor de Deus, Ana estava ficando obsessiva, não comia, não bebia, não transava mais com Eucana, e queria ter filho. Como é que vai ter filho sem transar, irmão? Ana não fazia mais o que tinha que fazer. Pastor, eu queria ficar rica, eu queria ganhar na Mega Sena. Jogou? Não, queria achar o bilhete premiado. Então, irmão, se não jogou, não jogue, porque dinheiro de Mega Sena é dinheiro do diabo. Crente não joga em Mega Sena. Mas não pensa que a sorte vai bater na sua porta. Sorte é um encontro da oportunidade com a capacidade. Se capacite, vai estudar, vai ler, vai se preparar. Honra aquilo que Deus está te dando para você passar para o próximo nível. Quem está entendendo aqui, diga eu. Sua hora vai chegar, irmão. Terceiro sintoma de uma pessoa com a sua identidade desconstruída, com a sua identidade abalável, está no versículo 10. Eu chamo de instabilidade espiritual. No versículo 10 a Bíblia diz assim, ó: ela, pois, com amargura de alma
Irmão, uma alma amargurada abala ou revela uma identidade abalada. Como é que está a sua alma? Ai, pastor, o culto estava pesado. Para quem? Por que você acha que estava pesado? Porque não teve barulho? Irmão, se você tiver com uma alma leve e no meio de 1 hora de pregação Deus liberar uma frase para você, o culto estava bom. É que o nosso problema é que a gente acha que o culto é para nós. O culto não é para nós, o culto é de nós para Deus. A Bíblia diz que ela anda, pois, com amargura de alma. Quantas pessoas com alma amargurada? Deixa eu falar uma coisa, eu vou confessar aqui, mas eu já deixei faz tempo. Gente, durante muito tempo eu pastoreei com alma amargurada. Alma amargurada. E aí um pastor com uma alma amargurada, ele vem para o altar e vomita a sua alma. E aí ele fica batendo em quem veio para falar de quem não veio. Ele fica bloqueado com quem veio, porque ele fica chateado com quem não veio. Você que veio. Eu preparei o banquete. Eu preparei meu melhor banquete. A semana inteira eu fiquei em cima dessa palavra. Foram mais de 20 horas em cima dessa palavra. Eu preparei a comida, irmão. Vamos fazer o banquete. Eu vou comer e vou dançar e vou beber até cair. Com quem tiver na casa, com quem tiver na festinha. Primeira coisa de um sintoma de um desequilíbrio espiritual, ou de uma instabilidade espiritual, versículo 10, ela compôs com amargura de alma. Versículo 15, ela disse, sou uma mulher atribulada de espírito. Irmão, João capítulo 4, versículo 23 diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Querido, tudo que o diabo quer é que você seja atribulado de espírito, porque um espírito atribulado não oferece a Deus a adoração que ele merece. Um espírito atribulado não entra em conexão com a atmosfera celestial. Um espírito atribulado, irmão, fica observando quando devia estar absorvendo a presença de Deus. Versículo 16, ela disse, da multidão dos meus cuidados, ou seja, o excesso de cuidado revela uma personalidade controladora. Ela disse, eu estou pelo meu excesso de cuidados. Querido, não faça nada em excesso. A Bíblia não permite nada que seja em excesso, nem santidade, nem sabedoria. A Bíblia não permite que eu tenha excesso. A Bíblia diz, olha, não seja demasiadamente sábio e nem demasiadamente justo, para que você não se autodestrua. Tudo que é excesso, irmão, brota de um coração de uma pessoa controladora, de uma pessoa perfeccionista, que quer que tudo aconteça do seu jeitinho, quer que tudo aconteça no seu tempo. Querido, Deus não vai se dobrar aos nossos caprichos. Chorocolamanjarabaxê. Doroflas, doromiandegebe, asnabiaflas, dorobiandagabachou. E o último sintoma de uma instabilidade espiritual está aqui no que ela continua dizendo no versículo 16: e do meu desgosto tenho falado até agora. A repetição dos mesmos problemas atrai o ciclo maldito na sua vida. Para de repetir o mesmo assunto. Para de falar do mesmo assunto. Não deixe que pessoas fiquem alugando você para falar do mesmo assunto, a mesma coisa, o mesmo problema. Não permita isso. Não seja hospedeiro de parasita existencial. Seja uma pessoa, irmão, que honra o seu tempo. Ensina as pessoas a honrarem o tempo que você tem também. Pare de repetir o assunto. Troca, vira o disco. Pastor, eu virei a página, mas continua no mesmo livro, criatura. Joga esse livro de horror no lixo. Muda de livro. Vai ficar lendo esse livro de horror até quando? Muda de livro. A maioria, por que não dizer todas as vitórias que eu tive, foi porque eu mudei de livro. Quando eu estava vivendo uma história num livro com uma pessoa, e aquela história não me fazia feliz, eu vinha para esse livro. E esse livro, irmão, tem promessas de Deus.
E esse livro tem diretrizes de Deus para a minha vida. E esse livro tem palavra pontual para me ensinar a ser gente, para me ensinar a viver de forma leve. Nem tanto, mas um pouco leve. Pelo menos não fisicamente, mas emocionalmente. Pastor, o que fazer para que eu possa construir uma identidade inabalável? Quantos querem saber nessa noite? Você quer saber o que fazer? Tudinho, irmão, está aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Me acompanhe na sua Bíblia. Versículo 3. O que constrói uma identidade inabalável? Está no versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Versículo 7. Ana subia à casa do Senhor. Pastor, como é que eu faço para construir uma identidade inabalável? Vá para o lugar certo. Ambientes tóxicos impedem o seu crescimento. Ambientes tóxicos impedem o seu fluir. Ambientes doentios também te adoecem. O lugar, irmão, a geografia tem tudo a ver com a construção da sua estrutura. Por isso a Bíblia diz em Salmo capítulo 11, versículo 3, que se a estrutura está abalada, se o fundamento está abalado, não tem o que fazer o justo. Se você vê que esta casa perdeu o fundamento bíblico, que é Jesus, se você vê que essa casa perdeu os valores e princípios, não tem mais o que você fazer aqui, irmão. Não tenta, eu vou ficar para ajudar. Irmão, se perdeu o fundamento, acabou, não tem mais sentido. E se você está num lugar que não tem fundamento, cai fora desse lugar. E pare de falar mal e de reclamar. Mike Murdock disse: não reclame daquilo que você permite. Quando você fica, você está concordando. Então, querido, primeiro lugar, escolha o lugar certo. Onde que eu construo uma identidade inabalável? Em Siló. E eu falei aqui que o nome Siló no hebraico quer dizer descanso. Eu construo uma identidade inabalável quando eu estou num lugar de descanso. Quando eu estou num lugar em que eu recebo conhecimento para descansar. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Mateus capítulo 11, versículo 29, encontrareis descanso. O lugar onde você vai construir uma identidade inabalável é um lugar que vai fazer você, que vai te ensinar a descansar em Deus, que vai te ensinar a jogar fora esse fardo pesado da religião e colocar a leve cruz de Cristo sobre os seus ombros, que vai levar você para o propósito de Deus. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então há um lugar escolhido por Deus para construir uma identidade inabalável, é Siló, é descanso. Tem o lugar. Pastor, mas eu posso ficar em casa e continuar sendo crente? Pode ficar em casa e continuar sendo crente, mas não vai conseguir ser salvo. Se você resolver ficar em casa por opção, você que está me assistindo, você vai para o inferno. Porque igreja fala de coletividade. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola, ele está se revoltando contra a verdadeira sabedoria, ou seja, não é inteligente. A adoração é sociológica, a adoração é coletiva. Por isso a Bíblia diz que quando Deus disse façamos o homem, Ele usou o plural, façamos. Se Deus, sendo Deus, para criar um energúmeno igual o Jean, usou mais dois, por que eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho, meu irmão? Então procure um lugar certo. A Bíblia diz que há um lugar certo onde Deus ordena a bênção. Há um lugar certo. Eu falei que aqueles que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo de número 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque será como o óleo que desce sobre a barba de Arão até a orla dos seus vestidos. Versículo 3 diz: porque o Senhor em Sião ordena a bênção.
há um lugar onde Deus escolheu para ordenar a bênção. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Deus escolheu lugares para ordenar a bênção. Deus escolheu lugar para ordenar a unção. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Há um lugar escolhido por Deus para você liberar, para você receber unção e para você construir o seu caráter inabalável. Há um lugar. Segundo lugar, versículo 10, pastor, como que eu construo uma identidade inabalável? Está no versículo 10. Está no versículo 10, no versículo 27. Diz assim no versículo 10: orou ao Senhor. Diz assim no versículo 12: perseverando ela em orar perante o Senhor. Versículo 27: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração. Pastor, há uma maneira certa de construir um caráter inabalável? Há. Como? Há uma posição. Primeiro, há um lugar. Segundo, há uma posição. Qual é a posição? No versículo 10, no versículo 12, no versículo 27, tem algo em comum envolvendo a oração de Ana. Sempre nos 3 versículos aparece a palavra Senhor. Por que tem gente que ora, mas não tem a sua vida mudada? Porque elas não oram ao Senhor. Elas, quando vão orar, elas já estão com a decisão tomada. Elas oram por desencargo de consciência, mas Deus não é mais Senhor da sua vida, porque elas vão orar para convencer Deus a aceitar a coisa que elas estão colocando perante Deus. Quando você for orar, ore ao Senhor. Ore não com a posição tomada, não para Deus confirmar aquilo que você já decidiu. Ore dizendo: Deus, o que você mandar eu faço, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. A vida de Ana foi mudada porque ela orou de verdade ao Senhor. Há uma posição certa, de joelhos, orando. O diabo, irmão, ele acabou com a oração na vida dos cristãos. E Deus mandou um Netflix para nos provar que nós tínhamos tempo, que o problema não era o nosso tempo. Existem bênçãos que estão retidas sobre a sua vida porque você não tem orado. O diabo sabe o poder da oração, você é quem não sabe. Se você soubesse o poder da oração, irmão, a minha filhinha vai agora essa semana para Florianópolis para fazer um exame, um nome esquisito lá, porque ela está com gastrocquise, uma coisa assim, que é um intestino para fora, o bebê. Primeira vez que eu estou falando disso, eu sei disso já há vários meses. Eu não estou nem um pouquinho preocupado, porque eu tenho ido para o lugar certo, casa de Deus, e eu tenho ficado na posição certa, de joelhos. O diabo jamais vai roubar uma bênção que está debaixo dos seus joelhos. O diabo jamais vai roubar uma vitória que está debaixo dos seus joelhos. Leve tudo para Deus e descansa. Jogue sobre Ele a tua ansiedade, crendo que Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, Ele tem cuidado de vós. Aí o versículo 8 de 1 Pedro 3 diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Derredor não é ao redor. Ao redor estão os anjos do Senhor, que se acampam ao redor daqueles que o temem e daqueles que confiam nele. Nossa confiança está em Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Feche seus olhos e abra sua boca e adore. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Outro igual a Ti. Dila, dá um pouquinho mais de violão para mim aqui no retorno. Aleluia. Terceiro lugar. Mas antes, falando ainda de oração, John Wesley disse que Deus não faz nada
senão em resposta a uma oração. Deus não faz nada que não seja a resposta da sua oração. Se você quer alguma coisa, peça. Fale para Deus. Pastor, mas isso é tão bobo. Fale para Deus. Você está conseguindo me ouvir aí mesmo com chuva? Está conseguindo? Glória a Deus. Terceiro lugar, pastor, como é que eu construo uma identidade inabalável? Está no versículo 11. Decisão certa. Para fazer o quê? Um voto. Faça voto com Deus. O seu voto é muito importante. Se na política um voto muda a história de uma nação, se na política um voto muda a história de um estado, muda a história de uma cidade, você acha que não muda a história espiritual, o poder de um voto? Me acompanhe na sua Bíblia aí. 1 Samuel 1:11 diz assim: e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ei, seja específico. Ela estava dizendo: depois pode vir mulher, mas primeiro eu quero é um filho homem. Eu quero é um carro prata, branco, da marca tal. Seja específico. Não é que você vai dar ordem para Deus. Expresse o que você quer, expresse o seu desejo, deixe definido o que você quer. Deixe definido. Ai, pastor, eu quero um carro. Que carro, irmão? Uma Brasília amarela? Que carro? Fale para Deus. Ela fez um voto aqui. Diga comigo, voto. Diga, voto. Olha o que aconteceu, versículo 20. Ana engravidou e deu à luz um filho, ao qual chamou o nome... Eu não terminei o versículo, né? Vamos voltar de novo. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Ela fez um voto: Deus, o que tu me deres eu te devolvo. Peça para Deus um emprego que vai honrar a Deus e vai ver o que acontece. Peça para Deus um relacionamento que vai glorificar a Deus e você vai ver o que acontece. Peça para Deus uma empresa que vai glorificar os projetos sociais de Deus, para você ver o que acontece. Peça para Deus um carro que vai estar disponível para Deus e você vai ver o que vai acontecer. Faça um voto. E funciona? Oxe, se funciona. Versículo 20 diz assim: Ana engravidou. Diga para alguém do lado aí: funcionou. Ana engravidou e deu à luz um filho. Ela pediu filho ou filha? Deus deu filho ou filha? Ana engravidou e deu à luz um filho, o qual chamou de Samuca, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Deus curou ela da sua esterilidade. Existem zonas na sua vida em que estão estéreis, porque você não faz um voto com Deus. Faça um voto com Deus. Eu fui para Florianópolis me profissionalizar como cabeleireiro. Lá em Florianópolis eu não pude começar como cabeleireiro, então eu fui trabalhar na Disapel, a mais simpática. Não vou perguntar quem lembra, porque vai denunciar a idade, né, Xande? Então, a Disapel. Lá no banheiro da Disapel, num dia de angústia, eu entrei no banheiro, dobrei os meus joelhos e orei, e disse: Deus, eu não quero ser vendedor de loja, eu quero vir para cá para ser cabeleireiro. E fui embora. Eu morava no Pantanal, onde tem a UFSC, a Universidade Federal, e lá eu tinha um vizinho chamado Galego, que tinha como profissão barbeiro, a profissão que eu queria.
Falei com o seu galego e ele disse: Jean, todo mundo me conhece lá no Estreito, desce lá e no primeiro salão que tu entrar, diz que o galego barbeiro te mandou lá, que eles vão te dar uma vaga para te trabalhar como cabeleireiro. Peguei o ônibus para o bairro Senhora de Fátima, desci, olhei, tinha dezenas de salões, e eu disse: Unidunite salame mingue, vou para cá. E fui. De repente eu me deparo com uma plaquinha de um salão, assim, um desenho de um cometa Halley, descrito Salão Cometa. Uma salinha que eram 2 vezes esse aquário. Aí eu cheguei lá e bati palma e disse: bom dia. O senhor disse: bom dia. Eu disse: o galego barbeiro mandou eu vir aqui. Disse que o senhor ia me dar emprego. Eu disse: o galego barbeiro. Disse: galego barbeiro. Ele disse: então entra, começa amanhã. Beleza. Trabalhei 1 ano com esse senhor. Um dia ele me convida: Jean, vamos lá no meu irmão? Eu digo: vamos junto. Cheguei lá, eu perguntei para o seu Juca, o dono da barbearia: quem é esse homem aí, seu irmão? Ele disse: é o galego barbeiro, meu irmão, o que te mandou lá no meu salão há 1 ano atrás. Eu digo: não foi ele. Resumindo, no meio de dezenas de salão que tem lá tinha no Estreito, eu entrei justamente no salão de um homem que tinha um irmão que tinha a profissão de barbeiro e o apelido de galego. Isto é coincidência, pastor? Não para mim. Para mim não é coincidência. Deus conhece o teu sonho. Deus conhece o que queima aqui dentro. Deus sabe aquilo que vai te deixar feliz. Ele está no controle da sua vida. Me profissionalizei e vim para Araranguá. Cheguei aqui e comecei a construir um salãozinho, pobre, tudo no diminutivo, uma barbeariazinha, para ganhar um salarinho. Só que quando eu comecei a construir, a prefeitura foi lá e embargou, e disse: não pode construir aqui. Eu disse: não pode, aqui não é área comercial, a zona comercial, você construiu muito na frente. E eu fiz um voto: Deus, se tu abençoares para que a prefeitura libere aqui, para eu construir a minha barbearia, nesse local aqui, durante 1 ano, eu e a minha esposa vamos dar, não 10% de dízimo, mas 15%. Se você quer ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Albert Einstein disse que tolice é eu fazer sempre a mesma coisa, querendo resultado diferente. O ano de 2021 só será extraordinário, meu irmão, para quem resolver ter uma fé extraordinária, para quem resolver reconstruir uma identidade inabalável. Amém? Ano de 2021 será brutal para quem terá uma fé brutal, uma fé poderosa. Fiz o voto. A partir daquele dia do voto, o fiscal da prefeitura esqueceu que eu existia. Meu salão virou invisível. Daquele salão eu construí uma casa, que hoje está sendo vendida ali no bairro Uruçanguinha por 340 mil reais. A casa que eu construí à vista, com dinheiro daquela barbearia, que eu doei para construir uma igreja para nós congregarmos. Está lá alugada na Divinéia. Poder de um voto. Não foi só Ana que fez um voto, Jacó também fez um voto. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 22. Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 22, diz assim: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Aqui Jacó começa a estabelecer os 3 P's: presença, proteção e provisão. Os 3 P's, que envolvem a bênção de Deus: presença, proteção e provisão. Ele disse: Senhor, se Deus for comigo, primeiro P, presença, e me guardar nesta viagem que faço, segundo P, proteção, e me der pão para comer e vestes para vestir, terceiro P, provisão. Versículo 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aqui começa as ad, aqui as espiritualidade. O Senhor será o meu Deus. Versículo 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, generosidade, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, fidelidade. Jacó fez um voto, está no versículo de número 20, e fez Jacó um voto. Pergunta para mim: pastor? Vamos lá, pastor? Não, mais forte, diga: pastor, deu certo?
Diga, funcionou. Oh, demais da conta. Olha o versículo de número 43 do capítulo 40 de Gênesis, do capítulo 30 de Gênesis. 2 capítulos depois. Foi rapidinho. Quando você faz um voto, o negócio acontece rápido. A Bíblia diz que de repente veio do som um céu. Irmão, quando Deus quer agir, é de repente. Deus pode fazer nos próximos 3 meses o que Ele não fez em 30 anos na sua vida. Você acredita ainda? Deus pode fazer nos primeiros 10 dias o que Ele não fez nos últimos 10 anos. Você ainda acredita? Ou eu tenho que trazer um pastor de fora para falar isso para você? Gênesis capítulo 30, 2 capítulos depois do voto que Jacó fez, versículo de número 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Diga comigo, funciona. Ainda há poder no voto, funciona. Mas voto é coisa de crente, irmão. Voto é coisa de quem tem uma fé brutal. Voto é coisa de quem tem uma identidade inabalável. Eu estava saindo para viajar final do ano, mais quebrado que arroz de terceira. Recém a gente tinha vindo para cá, estava com uma dívida de quase 100 mil reais. Eu ia tirar férias 10 dias, mas não tinha dinheiro. De repente o Jeremias me encontra: pastor, Deus mandou dar uma ofertinha para você. Eu fiz um voto agora, com a saúde da gravidez da minha esposa. Deus mandou dar uma ofertinha para você gastar na sua viagem. Eu peguei o envelope, 2 mil reais. Ele perguntou para mim: tu acha que é de Deus, pastor? Eu digo: é Deus na terra? É Deus puro. Eu sempre contei o testemunho da minha cura da hepatite. Sempre contei. Mas teve uma coisa que geralmente eu não conto. Quando eu orei a Deus para eu ser curado da hepatite, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de dar durante 2 anos 100 reais por mês, além do meu dízimo, para uma igreja. Para a igreja que eu congregava. 100 reais. Pastor, 100 reais é pouquinho. Há 22 anos atrás? Há 22 anos atrás é pouquinho, 100 reais. Eu fiz o voto porque a Débora, cadê a Débora? A Débora estava no ventre da minha esposa, e eu peguei hepatite, e a hepatite que não tem cura, e a médica disse: se a tua esposa pegar essa hepatite, corre risco de morte ela e a criança. E eu fiz um voto com Deus: durante 2 anos eu vou doar 100 reais além do meu dízimo para a igreja. Será que deu certo? Olha lá que neguinha, cabelinho da Elba Ramalho, linda demais. Para os mais jovens, Beyoncé, né? Os mais jovens. Para os mais, tipo pastor Éder, Elba Ramalho, para lembrar. O que eu quero que você entenda, que na minha vida o poder do voto sempre funcionou. Fique tranquilo, eu não vou fazer apelo de oferta. Eu só quero que você entenda que Ana fez um voto, reconstruiu sua identidade inabalável, e Deus lhe deu conforme a petição do coração dela. Por favor, fique em pé.